apresentar, por favor? Meu nome é Cauã Ferreira, eu tenho 19 anos. Eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo, e há 2 anos estou fazendo Relações Públicas na Unesp. Bom, eu já conheci organizações, coletivos, eu participava bastante das reuniões e das intervenções do coletivo Negro Vozes, da UFABC, Faculdade Federal, da Universidade Federal da ABC. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi procurar qual coletivo era daqui e eu achei o Quimpa. Receberam muito bem, receberam como tem que receber as pessoas, que entram na universidade, pessoas pretas que entram na universidade, que a gente sabe que ainda é uma minoria, e receberam bem. Comecei a participar das reuniões, participar das atividades, que o coletivo negro desempenha na universidade. Bom, então, as reuniões elas são semanais, a gente faz reunião toda semana e através dessas reuniões a gente decide alguma das ações. Qualquer um dos membros do coletivo pode pedir com que uma ação seja feita, vamos estudar tal texto, vamos fazer uma exposição, vamos fazer alguma coisa, e aí a gente decide em coletivo como é que vai fazer. Como coletivo negro, e a maioria deles se organizam assim, a gente não tem uma hierarquia definida, então todas as coisas são decididas em coletivo, são pessoas que se organizam. Você dá uma ideia, às vezes essa ideia é votada, às vezes a gente entende que houve um consenso sobre a sua ideia, então a gente não tem uma hierarquia no Quimpa, não tem um presidente, um vice-presidente do coletivo. Então a gente propõe algumas rodas de debate, propõe intervenções, uma das últimas atividades do qual o coletivo negro participou foi porque surgiu uma pichação racista em um dos banheiros da universidade. E a gente fez uma série de intervenções, explicando sobre a história do nazismo, explicando sobre a importância do negro. Agora vai ter uma exposição que vai começar essa semana, que chama O Negro no Brasil. A gente vai fazer na biblioteca da Unesp, então vai estar lá expostos textos, autores que estudam a causa racial aqui no Brasil. E é esse tipo de ação que a gente desenvolve, ações de consciência e de inclusão de pessoas negras no campus em geral. Você já sofreu racismo na Unesp? Bom, então, já, muitas vezes, mas a gente entende que na universidade talvez seja um racismo mais velado, não necessariamente direto, acho que é um pouco mais difícil de identificar, um pouco mais difícil de denunciar uma atitude racista, mas a gente segue nessa luta, segue na persistência de criar uma massa de pessoas antirracistas, Bom, a gente sempre compõe como indivíduos, às vezes não como coletivo, as atividades que tem na cidade. Então participamos de rodas de debate sobre a questão negra, participamos agora, muitos membros participaram da paralisação da educação, agora em maio. Então a gente participa assim de atividades extra-universidade. Então a gente tem 3 coletivos na universidade, o coletivo Quimpa, que é o coletivo negro, o AIA, que é o coletivo feminista, e o Prisma, que é o coletivo LGBT. Bom, a nossa relação eu poderia dizer que é harmoniosa, então acho que há conflito de ideias e acho que isso é normal, Apesar de serem causas diferentes, há visões diferentes sobre cada coisa, Então eu acho que a gente tenta conviver harmoniosamente, a gente não gera nenhum conflito, mas há conflito ideológico, de ideias, Então é interessante isso, É interessante que a gente sente também e resolva essas divergências. Então eu acho que é uma relação harmoniosa, num sentido. Bom, descrever o racismo, Bom, por passar por isso desde moleque, eu acho que a primeira situação racista que eu passei foi quando eu tinha 8 anos, eu fui buscar pão pro meu pai e um policial apontou a arma pra mim no bairro onde eu morava, E eu tenho certeza, e você vê que
quando você vai passando por algumas experiências, você vê que isso não acontece com pessoas brancas. Eu definiria hoje o racismo no Brasil como uma estratégia de genocídio da população negra, eu acho que primeiro isso, de epistemicídio, então cortar todas as relações de conhecimento negra, né, cortar todas suprimir, né, as atividades África que tem no Brasil, então as nossas danças, a nossa religião, né, a gente sofreu no começo do ano alguns ataques do STF a práticas de religiões de matriz africana, e eu acho que há essa tentativa, né, de embranquecimento da população, né, que já é uma coisa muito antiga. Então eu definiria o racismo no Brasil como a extinção de tudo que quer dizer do negro, né? Então a gente entende que, eu entendo isso, né, que as tentativas e os ataques à população negra são exatamente de extinção de uma cultura, de práticas, né? Então eu acho que vem muito disso. O Bolsonaro, ele é muitas coisas, né? Ele não sabe se pronunciar, não consegue fazer um envolvimento certo com a população, né? Acho que ele está defasado nisso, né? Fazendo uma análise sem escolher certamente um lado, esquerda ou direita. Mas eu acho que ele é um cara racista, sim, né? Ele tem atitudes racistas, ele tem atitudes que vão prejudicar o negro, né? E ele não sabe disso, a lei anticrime está aí para provar isso, né? Você dá voz a um policial para ele decidir se ele fez isso por atacar, para se defender, né? Ou tentar justificar outras formas de ataque, né, aos indivíduos. A gente sabe que quem vai ser prejudicado é os negros, né? A gente sabe que a polícia hoje é a instituição que mais mata pessoas pretas, né? Então eu acho que ele tem atitudes racistas, ele é racista, né, por ter atitudes que prejudicam os negros no Brasil. Bom, o que eu quero, né, a grande questão é que há 130 anos a gente tenta se encontrar em vários sentidos, né? A gente tenta encontrar as nossas pautas, e a minha pauta, na real, é que eu quero que as pessoas pretas ascendam. Eu quero elas na universidade, na política, tendo sua casa, seu carro, né? E sem sofrer represálias por isso, né? Que eu acho que é o grande problema que a gente passa hoje, né? Quando o negro ascende, né? Nossa, como que ascendeu, né? Então tá roubando, né? Não. Não é esse espaço dele, né? Então eu acredito nisso. Essa é a minha luta particular. Eu acredito na ascensão do negro em todas as esferas, né? Social, política, econômica, né? E a minha luta é barrar todo tipo de atitude que vá contra isso. Então, eu dei o exemplo da lei anticrime. Eu acho que essa atitude vai contra, né? Contra essa ascensão social, econômica e política. E é dessa forma que eu identifico a minha luta hoje. O que eu diria para elas é que primeiro elas se percebam enquanto pessoas pretas, né? Eu acho que há uma dificuldade também, né, num Brasil onde se ouve muita miscigenação, né, onde se ouve muito estupro das mulheres pretas, né, e esse estupro gerou essa miscigenação, né. Claro que alguns autores vão querer classificar essa miscigenação e falar que foi de casamento, mas a gente sabe que isso foi em alguns sentidos. Então o que eu diria para elas é que primeiro elas se percebam enquanto tal, né? Se percebam enquanto pessoas pretas. Segundo, eu pediria que elas estudassem, né? Estudassem questões negras, lessem autores que falam sobre isso, né? Porque aí elas vão começar a perceber
que várias coisas que aconteceram na vida dela não são por acaso, não é um acaso, foi premeditado, está sendo pensado, né? Há atitudes que não são inconscientes, né? Eu acho que enquanto você não se percebe, você acha que, o seu amigo fazer uma coisa pra você só porque aconteceu, mas às vezes é uma atitude racista e é importante que elas aprendam a identificar isso através do estudo. E a terceira é que elas se organizem, né? Se organizem com outras pessoas pretas, né? Amem pessoas pretas, eu acho que é importante também esses laços afetivos, não só familiares, né? Mas de relacionamento, né? Convido particularmente os homens negros a se perguntarem quantas vezes eles já namoraram com uma pessoa preta, né, para entenderem isso também, entenderem que isso tem um motivo, né, de eles não terem ficado, não se relacionar. E eu acho que é isso, eu acho que eu pediria que elas se organizassem, estudassem e se percebessem enquanto pessoas pretas, né. O nome Kimpa, o nome Kimpa é porque tem uma princesa, né, de um país africano que ela lutava por essas questões e aí surgiu o nome, né, Coletivo Negro Kimpa. Então uma figura importante. Uma figura importante, né, pra luta racial, e eu acho que esse foi o motivo da escolha, né. Bom, a luta pública, né, sobre essas questões, hoje a gente tem figuras públicas, você diria, né? Bom, tem várias figuras públicas, né? A gente pode começar pelas acadêmicas, Djamila Ribeiro, o próprio professor Juarez, é um cara que tá dentro dessas questões, ele dá aula aqui na Unesp, é professor da Unesp. No campo da arte ou da poesia, nós temos Conceição Evaristo, nós temos um movimento muito interessante acontecendo em São Paulo, de várias pessoas pretas fazendo música, poesia, podcast, falar sobre as nossas questões. Posso citar a Jéssica Ferreira, eu posso citar a Ana B, que faz um podcast interessantíssimo no NIA, né? Temos também Érica Malonguinho, né, lutando pelas questões negras, pelas questões transexuais, né, pelas questões trans e LGBT em um panorama maior. A gente tem figuras públicas como Lázaro Ramos, Zezé Mota, a gente tem muita gente falando sobre isso, né? Vou citar algumas para não prolongar, mas tem muita gente falando sobre, estudando sobre, como figura pública ou não. Então acho que agora a gente está passando por um momento de expor essas questões, né? Bom, hoje a gente está em 15 pessoas, mas é muito volátil, né? Algumas pessoas vão algumas vezes, vão outras, né? Então a gente, acho que como membros físicos tem entre 15 e 20 pessoas. O convite fica no sentido de conhecer pessoas, conhecer uma causa, conhecer questões que dizem muito sobre você, sobre a sua família, sobre amigos pretos, né? E sobre o que a gente chama de racismo, o que a gente chama de branquitude, né? Então acho que é importante conhecer essas questões, encontrar um espaço onde você pode falar sobre isso, onde você pode tratar sobre isso sem represálias, né? Então eu acho que é importante, né, que as pessoas colhem e participem desses espaços, né? Pessoas pretas participem desses espaços. Então a gente fica aberto aí para receber visitas, para receber questionamentos, né? A nossa página no Facebook tá Coletivo Negro Kimpa, meu nome é Cauã Ferreira, se alguém quiser procurar. E eu acho que é isso, eu acho que é um espaço de contribuição, de coletividade, então eu acho que é importante que as pessoas participem desse espaço.